Meu pai era pescador artesanal. Ele tinha um botinho chamado Penta e ele pescava nessa costa do estado de São Paulo todo dia. Ele viajava para São Sebastião, para Ubatuba, para aquelas áreas. Em certa ocasião, em Ubatuba, num local chamado Pissinguala, ele viu um avião, caiu, deu pane no avião e o avião pousou no mar. E ele foi lá ele tinha o botinho dele, tinha um motor de 10 HP. E ele foi lá, jogou o cabo e amarrou o avião. E o avião, o vento estava jogando contra as pedras, o costão de pedra. E ele, para salvar o avião, ele amarrou e ficou durante quase 8 horas rebocando esse avião para tirar do atrito com as pedras. E ele era um hidroavião naquele tempo. E ele não sabia quem era. Um dia ele foi chamado à capitania e o capitão dos portos, ele se identificou e o capitão dos portos perguntou quanto era o trabalho dele. Ele então disse que o trabalho dele não era nada, ele apenas tinha cumprido uma obrigação de homem do mar. Ele foi, na ocasião, condecorado pela Associação Japonesa e recebeu uma medalha. E como presente do comandante da base aérea, que o homem que ele tinha salvado era o comandante da base aérea de Santos, chamado Hugo da Cunha Machado. Ele ganhou uma pá de hélice, que até hoje, essa pá que estava na sede da colônia japonesa, no tempo da guerra, subiram com essa pá e até hoje não encontramos mais. Quase 8 horas, até que chegou um reboque, veio um navio maior e recolheu e rebocou o avião. Eu comecei muito criança, né? No tempo do meu pai era pescador também. Como a família toda era da pesca. Eles vieram do Japão, trabalharam nas fazendas aqui dentro do estado para cumprir a obrigação que eles tinham com os fazendeiros e depois se mudaram para Santos, onde a maioria se concentraram no bairro da Ponta da Praia. Moravam muitos pescadores ali, muitos japoneses que vieram do Japão e trabalhavam na pesca. Mas eu, além disso, eu estudei um pouco também. Me formei na Escolástica Rosa, fiz um curso de mecânica de máquinas operatrizes, tirei a carteira da Marinha e embarquei em barco de pesca. Também saía lá fora para pescar. E acompanhei muitas vezes as pescarias do meu pai, que praticava a pesca artesanal. Saía de madrugada e voltava à tardinha. O pescador artesanal geralmente não pesca mais do que um dia. Ia pescar aqui na costa da cidade de Guarujá, na costa da cidade de Santos, nesse mar aí todo que havia uma grande quantidade de pescado naquela época. Antigamente não havia fábrica de rede. As redes não eram industrializadas. Eram fabricadas na própria casa, na própria residência do pescador. Era a própria família que fazia a rede de pesca. Um movimento bom, que pescávamos sardinha, camarão, pescada, principalmente sardinha. Na época nós e outros utilizavam o terminal de pesca, onde uma ocasião chegamos a descarregar 1000 toneladas de sardinha em 24 horas, que eu vejo ainda assim na mente.
São aqueles barcos carregados, muitos barcos de sardinha carregados, né? E descarregavam na Lipo e descarregavam no terminal de pesca. Só o terminal de pesca de Santos transitava diariamente para mais de 500 pessoas. A sardinha deixou de existir depois, eu acredito que foi depois do início da exploração do petróleo nos nossos mares. Na época de 80, nós dirigíamos uma cooperativa chamada Copas, Cooperativa de Pesca Atlântica de Santos. Eu fui presidente por 10 anos como presidente. Mas devido à política econômica do governo, que na época de 1989, 88, praticamente extinguiu o crédito rural, levou as cooperativas à falência. Que nós necessitávamos desses créditos para poder comercializar o produto com as indústrias. Porque nós tínhamos que pagar o pescador durante o mês e as indústrias, para não retornar o pagamento, levavam 30, 60 e 90 dias. Então a nossa cooperativa, como a maior delas, que era a Lipo brasileira, foram à falência. Ficaram sem capital de giro. A Lipo tinha acredito, para mais de 200 associados. E nós tínhamos 62 só. Então, para os pescadores, os armadores de pesca, e muitos, a convite do governo de Santa Catarina, mudaram para Santa Catarina, onde o governo lá apoiava o setor e dava crédito a esse pessoal. Uma grande parte emigrou para Santa Catarina, abandonado o estado de São Paulo. Desde que estou na pesca do tempo da cooperativa, eu viajei 30 vezes a Brasília. Fui 30 vezes a Brasília procurar os interesses dos pescadores. Um deles, eu acredito que seja um dos maiores, foi a permissão da licença de pesca para o pescador aposentado. A lei proibia o aposentado pescar. Eu achava que era um absurdo, mas graças à minha viagem a Brasília, eu consegui falar com o ministro e ele me concedeu, modificou a lei, concedendo o direito do aposentado poder pescar também, porque era inconstitucional, né? Infelizmente, nós temos 8.500 quilômetros de costa, né, por 200 milhas, e não tem esse mar explorado no setor pesqueiro. Né? Nós, de colônias, nós, no tempo do governo Lula, nós fomos a Brasília e conseguimos que ele aprovasse o Ministério da Pesca. Né? E pensávamos que fosse alavancar o setor pesqueiro. No entanto, ficamos muito tristes porque acabaram com o setor, acabaram com o Ministério. E voltou praticamente tudo a estaca zero.